Olá! O objetivo desta aula 2 do curso de Excel 2010 básico é ensinar a vocês como inserir as informações em uma planilha do Excel, assim como interagir com a largura de uma coluna e com a altura de uma linha, a fim de dimensionar o tamanho da sua célula de acordo com o tamanho do seu texto, melhorando assim a visualização da sua planilha. Fique de olho então nesta aula. Para que nós possamos atingir o objetivo desta aula, que é inserir as informações em uma planilha, nós vamos partir de uma planilha em branco, ou seja, nós vamos ter esses conjuntos de células que aqui estão, tá vendo? Sempre dispostos em colunas e linhas, fornecendo esse endereço, e vamos digitar alguns textos simples aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer e que você necessita fazer para inserir o texto em uma célula é clicar na célula onde você deseja inserir o texto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira inserir um texto aqui nesta coluna, que é a coluna F, e aí na célula F1. O que eu faço? Eu clico aqui e aí em seguida eu digito alguma coisa. Por exemplo, aprender o web. Tá vendo? Se eu terminei de inserir o meu texto, eu pressiono Enter ou então clico em uma outra célula. Por exemplo, vamos clicar aqui nessa segunda e digitar Excel 2010. Se eu não quiser pressionar o Enter, basta eu clicar em uma outra célula que o Excel reconhece que aquela informação foi corretamente inserida. Vamos dizer agora que você queira excluir um texto desse aí. O que você tem que fazer? Você tem que selecionar a célula onde o texto se encontra. Então, por exemplo, aqui em Excel 2010 eu clico nele, selecionei. Tá vendo? Repare que toda vez que eu seleciono uma célula, aqui na barra de fórmulas aparece para a gente o texto que está digitado. Então, olha só, apesar dessa parte aqui do Excel 2010 ser chamado barra de fórmulas, ela não mostra para a gente somente as fórmulas, ela mostra o texto que aqui está também. Tá vendo? Então, o que você faz? Você seleciona a sua célula e pressiona o Delete. E aí você exclui todas as informações que ali estão. O que mais nós podemos fazer? Nós podemos selecionar várias células de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer aqui o texto que eu excluí. Tá vendo? E vou selecionar as duas células. O que eu faço? Eu clico aqui na primeira, mantenho o dedo pressionado e arrasto para baixo. Com isso eu selecionei as duas. Se eu quisesse excluir, era só pressionar Delete. Então eu vou vir novamente aqui no desfazer, tá vendo? E vou mostrar para vocês que é possível selecionar quantas células você quiser. É só clicar aqui e arrastar, tanto verticalmente, tá vendo? Como horizontalmente. Então, o número de células que você vai escolher para realizar algum tipo de edição depende da sua necessidade. Agora, eu vou mostrar uma dica para vocês. Está vendo aqui que o texto Aprender Web ele é maior do que o espaço da célula F1? Isto é comum de acontecer no Excel. Por quê? Porque as células têm um tamanho pré-definido. Como que você faz para aumentar o tamanho de uma célula? Você posiciona o mouse aqui, tá vendo que ele virou esse cursor aí que é um tracinho com duas setas? Clica e segura e arrasta para o lado que você quer. Tá vendo só? Aumentei a minha coluna. Com isso, eu adequei o tamanho da coluna com o tamanho do texto. Tá vendo? Eu posso diminuir de novo. Tá vendo só? Posso vir aqui, diminuir a F, diminuir a G, tá vendo? E caso eu queira novamente que a F fique exatamente do tamanho do texto, eu paro aqui e dou dois cliques, posiciono o cursor entre essas duas linhas, clico duas vezes e aí ele vai adequar direitinho ao texto. Vou mostrar de novo aqui no G, vou escrever Excel 2010 aqui de novo. Ele está maior, não tá? Então eu dou dois cliques aqui e ele vai se adaptar exatamente ao tamanho do texto. Você pode estar pensando, se você consegue interagir com a largura da coluna, você deve também conseguir interagir com a largura da linha. Vamos ver se isso é possível?
posiciono o mouse aqui, tá vendo? Ele passa a ter o mesmo formato de quando eu posiciono ele em colunas, só que agora ele passa a estar formatando as linhas, tá vendo? E aí eu posso, ó, alterar aqui, tá vendo? Então, quando é linha, tá vendo que apareceu ali, ó, altura. Ele está falando qual que é a altura que eu estou dimensionando. Quando é coluna, é o quê? Largura. Então, eu posso dimensionar a largura de uma célula e a sua altura, alterando o quê? O tamanho da linha e o tamanho da coluna. Então, se você precisar inserir textos aqui na área de trabalho, cujo tamanho seja maior que o das células, não se preocupe. Por quê? Porque você pode aumentar tanto a largura da coluna como a altura da linha. Com isso, nós finalizamos esta segunda aula do nosso curso de Excel 2010 básico, onde você aprendeu a inserir informações em uma planilha no Excel e também a interagir com o tamanho da coluna e da linha, alterando a largura e a altura da célula para melhor adequar o tamanho da célula ao tamanho do seu texto. Fique de olho nas nossas próximas aulas.